E aí, Felipe, como que você tá? Tô bem. Triste pela webcam, mas tô bem. Ah, não tem problema. Se apresenta um pouco, fala um pouco sobre você, Falar sobre mim. sua carreira. Meu nome é Felipe Chaves, como a gente já falou. Trabalho com 3D profissionalmente mesmo, assim, eu considero desde 2014, 2013, 2014. Não sei muito o que falar. Sou modelador, majoritariamente modelador, né? Mas atualmente eu sou Lead Character Artist na IDG Canada, aqui em Vancouver. E hoje em dia eu faço todo o processo de personagem lá na empresa, né? Desde modelagem, a textura. Atualmente comecei a fazer cabelo também, né? Comecei a aprender cabelo para CG. Boa parte da minha experiência profissional com personagens voltada para game, e há um ano apenas que eu estou trabalhando com Cinematic, e acho que é basicamente isso. E o que que Assim, te em geral, motivou? né? O que que te motivou, assim, a começar no 3D, a começar na arte? Ah, várias coisas, assim. Primeiro, eu sempre fui apaixonado por Disney e tudo mais, desde que eu era pequeno, né? E Toy Story foi uma coisa que desde pequeno, assim, eu fiquei fascinado com a coisa. Eu sou fãzaço de Toy Story, tenho boneco colecionável. Eu era aquela criança bobinha que dormia com o boneco do Woody e tudo mais. Ficava espiando entre a porta para ver se os bonecos iam mexer. E, e eu sempre gostei muito de desenhar, né? E só que conforme eu fui crescendo, assim, eu fui pegando um gosto maior por 3D, assim, por causa de animações e tal, que eu sempre achei muito fantástico. Cada animação nova que saía na época, assim, que não era muito, mas coisa da Pixar, ou quando saiu o filme do Final Fantasy, tem o Advent Children e tem um outro que saiu antes. Eu achava fantástico aquelas coisas assim, então sempre me deu uma curiosidade de trabalhar com 3D. E aí em 2007, eu acho, eu comecei a fazer um curso de jogos numa escola em Curitiba. Era bem difícil assim achar curso de 3D na época. E aí eu comecei a fazer esse curso, era em Blender, foi meu primeiro contato com 3D, foi dentro do Blender. E um ano depois, assim, no meio do curso, eu acabei mudando para Brasília e eu perdi contato com 3D, assim, porque daí eu passei a morar sozinho e eu passei a ter outras prioridades, né? E aí, um bom tempo depois, uns 3 anos depois, talvez, abri o curso. Quer dizer, 2 anos depois, abri o curso de jogos da UDF primeiro. 1 ou 2 anos depois, abri o curso de jogos da UDF e aí eu comecei a fazer. E o curso não estava indo muito legal, aí eu saí, não estava contente. E um ano depois da UDF, lançou o curso do IESB. E aí eu comecei a fazer o curso do IESB, que era, para mim foi, eu queria fazer curso de cinema, na verdade, porque o meu intuito era, assim, sonho de vida era ser diretor ou coisa do tipo. E aí eu acabei pegando o curso de jogos, porque era o que tinha disponibilidade de bolsa, né? Eu passei pelo ProUni. E. Peraí, deixa eu fechar a live aqui, senão eu fico prestando atenção do lado ali e eu não consigo falar. Enfim. Então eu acabei pegando o curso de jogos, porque era o que tinha disponibilidade, e eu acabei me apaixonando, assim, né? Eu tinha muita vontade de trabalhar com animação para filme, série, qualquer coisa do tipo. Mas aí, fazendo o curso de jogos, eu acabei me apaixonando por todo o processo, assim, e tive sorte de ter alguns professores que eram bem focados em modelagem low poly, assim, né? No caso, o Felipe Costa, você deve conhecer.
ele ensinava já bem voltado para game mesmo, assim, sabe? Fazendo tudo low poly e ensinando as limitações e por que que a gente fazia aquilo. E eu achei, eu comecei a achar aquilo muito mágico, sabe? Eu lembro quando eu descobri o que que era normal map, assim, que eu, caramba, então todos esses detalhes que a gente vê, na verdade, é só textura e tudo mais. E eu achava, eu fui gostando mais e mais. Na época eu queria ser animador. Meu sonho, assim, de criança era ser animador, né, por influência de Pixar, Disney, etc. Só que eu gostava muito da parte de criar também. E eu gostava muito de criar minhas coisas e animar minhas próprias coisas. Assim, eu não via tanta graça em animar modelos feitos por outras pessoas, sabe? Acho legal e tal, mas eu gostava mais de dar vida para as coisas que eu criava. E aí, aos poucos, eu fui direcionando meu trabalho muito mais para modelagem do que para animação, né? Uhum. E ainda mexo com animação, mas é muito mais por hobby, assim, uma coisa que eu gosto bastante, animação, rig. Mas, meio que assim eu acabei direcionando melhor meu caminho, né? E aí, ao mesmo tempo que eu estava fazendo o IESB, o curso de jogos, eu estava fazendo, na época tinha um curso online muito bom chamado Digital Tutors. Não era um curso, era um site, era uma plataforma que tinha vários cursos de várias pessoas, né? Tipo um Udemy da vida, Uhum. só que bem focado na parte de jogos e cinemática. E aí, ao mesmo tempo que eu ia pegando as matérias na faculdade, aquilo ia me dando um norte, sabe? Tipo, sei lá, começava a ter matéria de rigging. Eu nem fazia ideia do que era rigging. Então, pegava o básico de rigging lá na faculdade, deu, tá, então eu tenho que aprender isso aqui e isso aqui. E aí eu ia lá na Digital Tutors, procurava um curso de rigging, fazia o curso de rigging inteiro e aplicava aquilo nos meus trabalhos e assim eu fui levando os dois em paralelo, sabe? Foi uma época que eu estudei pra caramba e, tipo, eu trabalhava o dia inteiro, aí de tarde não, final da tarde para noite faculdade, né? Entrava às 9 no trabalho, saía às 18, 7 horas estava na faculdade, às 11 eu saía da faculdade, chegava em casa meia-noite e ia estudar até tipo 3 da madrugada, pelo menos, Caramba. fazendo cursos online. E levei assim por um bom tempo, virei um zumbi por um bom tempo, mas na época funcionou. Eu era novo, então se eu fizer isso hoje em dia, eu acho que eu morro. E aí, nessa época, você estava trabalhando em outra área? Sim, eu era designer gráfico. Eu era designer gráfico Eu comecei a trabalhar como designer gráfico com 17 anos, né? Então, de 17 para 18, assim. Logo que eu saí do ensino médio, eu consegui. Eu já fazia alguns desenhos em Flash, fazia muita animação em Flash, e eu fazia alguns desenhos também vetorizados e tudo mais. E aí, quando eu completei o ensino médio, eu mandei currículo para um monte de gráfica, porque eu trabalhando em gráfica, eu ia ser ilustrador, não tinha noção nenhuma da vida. Aham. E aí mandei assim, né, falando, olha, não tenho experiência nenhuma, mas estou disposto a aprender e tal. Aí mandei os desenhos digitais que eu tinha e alguns desenhos tradicionais. E mandei para várias gráficas e teve um doido lá que resolveu me contratar como se fosse um estagiário, assim, né? Era full time, mas o salário era de estagiário. Uhum. E, e aí aprendi, aí foi uma desilusão, porque eu achava que eu ia trabalhar com ilustração, fazer personagem, coisa do tipo. A primeira tarefa que eu tive que fazer foi fazer o layout de uma nota fiscal, então. Nossa, layout de uma nota fiscal, meu Deus. Pois é. E era basicamente isso, era fazer layout de nota fiscal, layout de, sei lá, panfleto de supermercado, e era isso. Então eu vi que, ok, não era aquilo que eu queria trabalhar no final das contas, e aí na época eu queria fazer faculdade de design gráfico, isso meio que me desanimou de fazer, e aí deixei de lado a ideia da faculdade de design gráfico, e só muito tempo depois que eu fui querer fazer a faculdade
de jogos, né, quando apareceu. E aí eu trabalhei com design gráfico dos meus 17 até meus 24, 25 anos, mais ou menos. Então, eu acho que se for botar na calculadora, eu ainda tenho mais tempo como designer gráfico do que como artista 3D, sabe? E como é que foi assim que seu primeiro trabalho de 3D, que eles entraram em contato, você arriscou? Como é que foi? O primeiro trabalho de 3D mesmo foi. Eu tinha um professor na faculdade chamado Keniston, que ele tinha uma empresa já de jogos em Brasília, pequena, assim, que era a Dynamic Light. E ele tava. Ele ia começar um projeto novo junto com o sócio dele lá, que era o Marcelo. E aí ele pegou, tipo assim, tinha alguns alunos da turma, assim, que eram mais dedicados e tudo mais, né, que mostravam mais dedicação. E aí ele pegou alguns desses alunos, entre programadores, animador, modelador, concept art, e convidou, né, para ver se a gente queria trabalhar com ele, tipo, não remunerado, porque ele ainda não gerava renda nenhuma, Uhum. mas para a gente aprender um pouco mais, ter essa experiência de criar um produto completo em equipe, né, e se desse certo, a gente fazer algum dinheiro com aquilo depois. E aí a gente se empolgou, né, molecada nova e tudo mais, e todo mundo, esse grupo a gente começou a trabalhar junto. E aí, bem na época, a Seven chegou em Brasília. E eles estavam abrindo a filial deles lá em Taguatinga. E aí, eles estavam precisando, eles queriam colocar uma empresa, tipo, uma empresa de jogos dentro da própria Seven lá, meio que para fazer como se fosse um aquário, sabe? Tipo, a gente ia Uhum. ficar, eles iam ceder o espaço para a gente e a gente ia ficar trabalhando lá dentro da própria escola, meio que para servir de vitrine para alunos e, sei lá, para potenciais estudantes, né? Chegava a mãe com um aluno lá, ou só o aluno, potencial aluno, pegava, mostrava, ó, essa aqui é uma empresa de jogos, tudo mais, aí eles falavam que, dependendo da desenvoltura do aluno, a gente podia pegar como estagiário e tal, meio que para aprender mais, e meio que era possível, mas, enfim, nunca aconteceu. Uhum. E E aí, então, meu primeiro emprego mesmo com jogos, meu primeiro trabalho com jogos foi dentro da Dynamic. Eu era modelador e animador, aí tinha o Henrique que fazia rig, e foi meu primeiro contato, assim, de trabalhar com uma equipe, sabe? Mas não era remunerado nem nada. E meu primeiro freelance mesmo, pago, foi muito tempo depois, quando eu comecei, eu acho que eu estava fazendo o curso do Gilberto já, Ah, Gilberto Magno, legal. em 2014. E aí eu coloquei alguns updates do modelo que eu estava fazendo na época no Facebook. E um rapaz que trabalhava para Glassdoor, que é aquela agência online para pessoal que faz quadrinho, né? Uhum. Faz coisa para Marvel, faz para DC, para um monte de quadrinhos. Ele tinha um projeto pessoal dele, ele era ilustrador, acho, para Glassdoor, e ele tinha um projeto pessoal dele, de um personagem lá, e ele queria fazer uma impressão 3D, né? Na época, a impressão 3D era bem mais difícil o acesso. E aí ele perguntou se eu queria fazer, e eu topei fazer, eu fiquei mega empolgado na época, meu primeiro freelance. E aí eu fiz, e se eu não me engano, isso tava, ou ainda tá no meu portfólio, eu não atualizo muito meu portfólio, deixa eu checar aqui. Ah, mas foi isso, foi um modelinho para impressão 3D, o meu primeiro freelance, assim. Legal.
Ah, e foi aqui no Brasil mesmo? Foi, Foi, né? Brasil. É. E aí depois de ter feito o curso do Gilberto, bastante coisa foi se abrindo, assim. Quando eu fiz o curso do Gilberto, eu não completei a faculdade de jogos, porque na época mudou a grade, não mudou a grade, mudou os professores, na verdade. Uhum. E a gente tinha uns professores muito bons antes que eram desenvolvedores, sabe? Então, e aí, só que como a maior parte deles não era pós-graduado e precisava da pós-graduação para poder dar aula, o IESB teve que cortar eles e acabaram colocando outras pessoas que eram mega graduadas e tudo mais, só que não trabalhavam com jogos. Então a gente começou a ter aula de programação com gente que nunca fez nenhum jogo, sabe? Uhum. E esse tipo de coisa. E o curso estava indo bem. Eu não estava gostando assim, e os últimos semestres eram bem focados em programação. E aí eu acabei saindo do curso e resolvi procurar um curso focado em criação de personagem, né? E aí foi aí que eu achei o curso do Gilberto. Fui da primeira turma dele, junto com o Rodrigo, só que o Rodrigo ele era de outra turma, na verdade, né? A primeira vez que o Gilberto abriu o curso, foram duas turmas ao mesmo tempo. E aí o Rodrigo Gonçalves, Rodrigo Pixel, ele era da outra turma. Uhum. Mas a gente Ah, fez em então paralelo. vocês se conheceram então juntos, assim, nessa época. Estudaram juntos, se conheceram. Eu nunca cheguei a falar com ele por voz, assim, nem nada, porque as nossas turmas eram separadas, né? Aham. Eram em paralelo, mas a gente é do mesmo período, assim. E aí já trocamos mensagem de texto e tudo mais, mas a gente nunca conversou por áudio, né? Com o Gilberto você fez aquela personagem de corpo inteiro que você até animou e eu lembro quando Isso, você fez. isso. Cara, Tá no meu... Hoje em dia eu detesto essa personagem, assim, ó, do fundo da minha alma. Eu não ah, não consigo. detesta não. Foi o seu começo, foi o que te lançou. Então, eu gosto dela. Depois, quando for compartilhar a tela aqui, eu posso mostrar. Eu gosto dela porque ela foi um salto muito grande, assim, de qualidade e porque eu aprendi muito processo com o Gilberto na época, assim. Foi, tipo assim, toda a aula parecia que era uma explosão mental, assim, sabe? Uhum. E eu sou muito, mas muito grato ao Gilberto até hoje, assim, porque o curso dele fez muita diferença para mim, assim. Na época, eu mergulhei de cabeça no curso. Na época, eu já namorava com a Gabi. E aí, eu lembro que eu falei assim, ó, eu vou fazer esse curso aqui, vão ser 4 meses de curso e eu vou, tipo assim, colocar uma viseira aqui do lado e tudo que for ver vai ser esse curso aqui por 4 meses. E ela deu, tipo, mega apoio na época. Uhum. Ela me apoia em tudo que eu faço, assim. E o que me faz ser muito grato por ela também. Aí é E legal que vocês dois são artistas, né? sim, Casal de sim. artista. É. Ela me apoia muito e eu apoio ela tudo que ela faz também. E o bom é que ela é a minha maior crítica, apesar dela não mexer com 3D. Às vezes eu mostro alguma coisa pra ela, mesmo naquela época já assim, eu mostrava, deu, amor, o que que você acha? Eu, felizão, né? Achando que ela, tá bom, não sei o quê. Ela, se tá ruim, ela fala, tá uma merda. E ela para um pouquinho. Assim Não, que é fala assim, tá uma bom. merda. Não tá legal, tem alguma coisa estranha. Aí eu já fico meio assim, né? Deu, tá, o que que tem estranho? Ela pega, para, analisa um pouquinho. E daí ela fala, e as mesmas vezes quando ela não sabe exatamente o que está estranho, ela fala, não sei, é alguma coisa no olho dele, no nariz que não me deixa muito confortável. E aí eu pego aquilo lá, né, e eu tento olhar de um outro ponto de vista para ver se eu consigo ver o que está estranho de fato. Aham. Não, mas ter uma pessoa que também trabalha com arte, assim, é ótimo. Ou pelo menos que entenda um pouco da sua área, né? Porque aqui no caso o DGM ele é programador. É, não é assim, é a mesma área, mas é área correlacionada, né? Ele programa jogo também, então ele tem que saber o processo do 3D, ele tem que saber o processo de importar
funcionar na engine, etc. Acaba que a gente dá muito feedback um pro outro também. Sim. Isso É, ajuda. e às vezes, tipo assim, só da pessoa entender o que você faz já ajuda pra caramba. E isso eu ouvi do próprio Gilberto na época, assim, ele falava, cara, se você pergunta pra alguém se tá legal, e mesmo a pessoa sendo leiga, né, ela pode não saber te dar um feedback preciso do porquê que ela não tá gostando, etc. Mas se uma pessoa que ela não entende exatamente da parte artística, sei lá, ela tem alguma coisa que incomoda ela, talvez você precisa rever o seu modelo e ver, porque aquela pessoa, ela, sim, se tá incomodando ela, é porque talvez alguma coisa errada de fato tenha, sabe? E às vezes é assim, mexer um milímetrozinho, alguma coisa para um lado ou para o outro, que já melhora a estética, né, do modelo. Sim. E como que você fez pra chamar assim a atenção no estúdio canadense que você tá agora? Ah, tá. Então, eu não vim direto para esse estúdio, né? Eu vim para o Canadá para um estúdio chamado ArcAct, que é um estúdio que trabalha com jogos em VR. E antes de eu vir para cá, eu tinha ido para Manaus para trabalhar na Black River Studios, que era um estúdio de desenvolvimento de jogos que tinha em Manaus, dentro de um instituto de ciência e tecnologia da Samsung. E lá eu fiz muitos amigos, assim, aprendi muita coisa quando eu entrei num estúdio maior, assim, a Black River foi o meu primeiro estúdio mais estruturado, assim, que eu trabalhei, né? Não foi indie nem nada. E, e aí lá eu acabei fazendo muito bons contatos, sempre tive uma ótima relação com o pessoal lá. E tem um amigo meu, o Ed Lago, que ele é producer, e ele tinha sido chamado para vir para cá antes, né? E aí ele veio, e aí um tempo depois, quase um ano depois que ele estava aqui, surgiu uma vaga de modelador, de artista 3D, na verdade, para um dos times lá da empresa que ele estava. Aí ele perguntou se eu queria fazer, se eu tinha interesse em fazer a entrevista. E aí eu falei que sim, que eu tinha interesse na vaga, mas na época eu estava fazendo um outro processo seletivo para ir para Suécia, para trabalhar na King, que é a empresa que faz o Candy Crush. E eles iam começar um novo jogo 3D lá e eles queriam alguém para a posição de lead na época. E aí, apesar de eu já estar fazendo o processo, eu falei, olha, Ed, eu já estou fazendo um processo aqui, já está bem encaminhado, eu já tinha feito várias entrevistas, tinha passado em teste de arte e tudo mais. Eu falei, já está bem encaminhado, mas eu vou fazer, porque nunca se sabe, né? Vou fazer entrevista. E aí, acabou que deu ruim o negócio da Suécia, e, e aí eu fiz a entrevista com o pessoal daqui do Canadá, e eles adoraram, assim, na época eu tinha feito a Mad Pink, que era, acho que era, até o momento, acho que era a personagem que eu mais gostava, assim, que é aquela de cabelo todo rosa, com uma arma na mão. Eu vi ela hoje, que é uma que tá com a pose assim, né? Com a arma. E aí eu tinha feito ela em dois estilos diferentes, né? Eu queria poder mostrar no meu portfólio que eu sabia fazer um negócio um pouco mais triple A, digamos assim, e que eu conseguia fazer o mesmo personagem replicado em outro estilo, né? Eu fiz um negócio mais como se fosse League of Legends, assim. Hand painted e tudo mais, né? E com diferente contagem de polígono. E isso era uma coisa que eu nunca tinha visto em portfólio nenhum também. E aí isso chamou bastante a atenção deles. E aí eu mostrei outras coisas que eu tinha na época que não estavam no portfólio. E eles gostaram bastante, assim. E como para VR tudo tem que ser muito otimizado, né? E eu já trabalhava com VR há 2 anos e meio lá em Manaus. E aí foi um grande aditivo, né? Não só as peças do portfólio, mas o fato de eu ter experiência com VR. Só.
já. E aí eles gostaram e me chamaram. E aí eu vim, trabalhei por 2 anos lá. Com 6 meses eu virei lead do setor de 3D, por causa da experiência prévia que eu tinha já com VR, porque na Samsung a gente fazia VR para celular, né? Que é um Uhum. negócio mega, mega otimizado, porque já tem as restrições de celular, e como tudo em VR é renderizado 2 vezes, então o orçamento para fazer o jogo cai pela metade, né? De performance, assim. E aí, quando eu cheguei na ArcAct, aqui em Vancouver, uns 2 meses depois que eu cheguei, eles anunciaram que eles tinham fechado parceria com a Sony, e o jogo que estava sendo desenvolvido para PC ia ter que ser portado para PS4, pro, pro PlayStation VR, né? E aí, o jogo em si, ele já não rodava lá essas coisas no computador, ele tinha muita queda de FPS e tudo mais. E aí, quando colocaram no PlayStation VR, o jogo rodava a 5 FPS ou menos, sabe? Era injogável, era impossível. Uhum. E aí o pessoal ficou muito perdido, o pessoal de 3D, assim, não sabia o que fazer para otimizar. Eles achavam que só cortando alguns recursos seria fácil fazer isso, mas, tipo assim, com o tempo se mostrou que não tinha como, que ia ter que fazer reconstrução de muita coisa, sabe? E aí eu fui tomando a frente dessas coisas, dessas tarefas, eu fui puxando muita coisa para mim, assim. O pessoal era meio preguiçoso também em fazer as coisas, e fui puxando coisa para mim, solucionando problema que nem era da minha área, tipo, fui pegando. Tinha personagem que tinha uns problemas de animação e rigging, eu falando, gente, isso aqui tá errado, tem que arrumar isso aqui. O pessoal, a gente tá tentando arrumar há muito tempo e não consegue. Aí eu falei, tá, deixa eu tentar aqui que eu acho que eu sei o que que é esse problema. Aí arrumei coisa de rigging, coisa de animação, coisa de 3D e tudo mais, e aí o pessoal acabou me colocando à frente do projeto, sabe? Por, Uhum. por eu mostrar proatividade e um conhecimento geral, não só da minha área, mas eu comunicava muito bem com as outras áreas. Comunicava muito bem não só com animação e rigging também, mas comunicava muito bem com o pessoal de game design, com o pessoal de programação, tudo que eu ia fazer, eu ia consultar o pessoal de outras áreas para ver no que impactava a área deles, sabe? Aham. E aí acabei sendo promovido para lead na Architect, e aí depois peguei o projeto da Marvel lá, e aí tinha um amigo meu que era concept artist lá nessa mesma empresa, que ele foi para a IDG, e ele vivia me falando, pô, você não quer vir para a IDG aqui, a gente está precisando de alguém com teu perfil, e não sei o que, não sei o que. Alguém que pega as coisas para fazer e resolve, putz, na época eu estava bem na Architect e eu não podia trocar de emprego, porque o meu visto era atrelado ao Architect. Nossa, isso aí complica mesmo, né? Isso é bem ruim, mas é a maneira que a empresa faz também para ela se certificar, né? Porque é um risco muito grande para a empresa trazer alguém de fora. Uhum. E, e corre muito risco de você trazer a pessoa ficar 6 meses e querer sair para outro lugar. Ou quando eu entrei, teve um caso de um francês que entrou junto no mesmo dia que eu, e 3 meses depois ele resolveu voltar para a França porque não tinha se dado muito bem com a cidade, assim, achou o custo de vida muito caro, etc. E aí resolveu voltar, sabe? Uhum. E então eu estava atrelado ao Architect, e aí quando saiu meu visto de permanência aqui, que a gente aplicou, aí deu um tempinho, ele chamou de volta, aí o pessoal do RH começou a entrar em contato também, tipo, todo mês eles entravam em contato. E aí teve um dia que eu resolvi ir lá para ver como era a empresa.
E fui lá, achei muito legal a estrutura da empresa, assim, e Isso é tal. que é concorrido, olha só. Tava no outro emprego e a galera entrando em contato. Ô, vem aqui, Ah, ô. mas era por indicação, tá? Por Aham. indicação. É, muito, Isso é que é é bem profissional, tá comum, por vendo, exemplo. gente? Vocês têm que ser assim, eu também quero ser assim. É muito comum receber convite no LinkedIn e tal, mas eu acho que a parte, assim, a tua relação com as pessoas dentro da empresa faz muita diferença, sabe? É, tua relação profissional. E o Ed mesmo, que me indicou para vir para cá, ele estava num projeto, porque tinha vários producers para diferentes projetos lá na Black River, né? E aí ele pegou meio que uma bomba, assim, que era fazer jogos para uma plataforma da Samsung que não usa Android. Eles têm uma própria linguagem de sistema operacional para celular, que é Symbian. Eu não lembro o nome do negócio, mas que eles são celulares muito mais baratos com esse sistema operacional, que só é vendido em países mais pobres, assim, eu diria, talvez, tipo, em algumas regiões da Índia, países menores, sabe, que não tem tanto poder aquisitivo para ter um iPhone, para ter um Samsung de geração, um Samsung muito avançado, coisa do tipo. E aí ele estava nesse projeto, e aí, e aí tinha esse negócio dos artistas 3D só quererem trabalhar nos projetos mais top, assim, sabe, nos projetos Aham. mais legais, tudo mais. E eu sempre tive uma mentalidade do tipo assim, cara, eu tô na empresa, eu tô contratado para fazer, para trabalhar. Eu não tô sendo pago para trabalhar com necessariamente com o que eu gosto ou fazer exatamente o que eu quero, sabe? E aí ele tava desesperado, tipo, desesperado, precisando de artista 3D e todos os artistas 3D ocupados e nenhum queria ajudar. E aí eu peguei e falei, ô Ed, ó, semana que vem eu vou ficar livre. Eu vou ter uma semaninha ali, 1 ou 2 semanas livre, porque eu vou ter acabado todas as tasks do projeto aqui e não vai ter muito mais coisa, né? Porque já estava finalizando o projeto. E aí eu falei, ah, se você quiser, eu posso te ajudar com esse projeto, eu consigo fazer as coisas rapidinho. Aí ele, maravilha, ele me agradeceu, assim, um monte. Aí peguei, fui lá, fiz o projeto, fiz tudo certinho. E, assim, apesar de eu já ter uma ótima relação com ele na época, eu acho que isso fez a diferença, sabe? Para quando ele tivesse aqui, ele lembrar de mim, saca? De tipo, Uhum. porra, o Chaves lá, todo mundo me chamava de Chaves lá. Ele, pô, o Chaves é um cara que dá para contar e que é responsável e que pega as coisas para fazer, sabe? Uhum. E eu sempre me empolgo, assim, eu quero ver o projeto que eu tô trabalhando, eu tomo como se fosse um projeto meu, sabe? Eu quero ver a coisa bem feita e bonita, então eu vou fuçando onde eu acho que eu tenho que fuçar, dou sugestão, eu vou meter na cara. Não, e às vezes também ter essa mentalidade de aceitar participar de um projeto que não é o top, você pode tornar aquele projeto bom, Exato. entendeu? E foi até o caso do Rodrigo com o Kena, né? Que Aham. o Kena Ah, era um jogo, era um projeto pequeno. Ele entrou, aí deu sorte que foi crescendo, a galera se empolgou com o projeto e no final se tornou um projeto grande, sabe? cara, isso é muito massa. Isso é muito massa mesmo, porque eu acredito que quem faz o projeto são, assim, isso é óbvio, mas quem faz o projeto são as pessoas que estão nele, sabe? Sim. E você vai ver que a maioria, pelo menos minha experiência, a maioria não tá muito aí pra coisa, sabe? Tipo assim, aqui no Canadá, o pessoal pergunta muito, assim, tipo, meu Deus, o pessoal admira muito aqui o trabalho de brasileiro, sabe? Uhum. E eles, meu Deus, o que vocês fazem? Que vocês estudam que é tão especial? E na verdade é porque aqui, como trabalhar com jogos é uma coisa meio comum, digamos assim, tipo assim, você é demitido de uma empresa, tem outra na esquina ali, sabe, para te contratar. Então, eu acho que o pessoal quer fazer a parte dele, sabe, e mais nada, assim, eu brincava que lá na Arquiact
cara tava fazendo um traço assim, ó, na Cintiq. Ele tinha que fazer um traço do começo da tela aqui até o final, né? Uhum. E se ele tava fazendo o traço assim, desse 6 horas, ele parava o traço no meio e ia embora, sabe? Porque a maior parte do pessoal, não era todo mundo, mas uma grande parte tinha essa mentalidade de tipo, o jogo é da empresa, não é meu, então eu vou fazer a minha parte aqui E ir e é embora. isso aí, sabe? Não abraça o projeto, né? Não se engaja com o projeto. E eu sou bem o oposto disso, sabe? Então, Uhum. ficava até tarde, quase todo dia para resolver minhas coisas e acabar, conforme eu fui pegando a posição de lead, eu acabava ficando mais tarde para resolver coisa dos outros também. E mas eu acho muito legal quando você trabalha num lugar, igual o exemplo do Rodrigo, onde te dão a oportunidade de, tipo assim, colocar suas ideias em prática, sabe? E junto com a equipe ir crescendo a coisa. Acho muito legal isso. Sim, isso é bem legal. E legal saber que as pessoas admiram os brasileiros. Admiro bastante, bastante. No geral, assim, o pessoal que se destaca mais aqui é o pessoal de fora, sabe? Uhum. Porque o pessoal, tipo assim, para um brasileiro sair do país dele, ele tem que estar muito determinado ou a trabalhar com aquilo, sabe? Ou, tipo assim, a gente tem que se esforçar muito mais para a gente conseguir uma vaga aqui fora do que um cara que já está aqui, sabe? Que tem, Uhum. como eu falei, é muito arriscado para a empresa investir numa pessoa de fora, sabe? Então, a pessoa já tem que ser um pouco fora da curva, ou eu não acho que eu sou nenhuma pessoa extraordinária, mas eu tive boas relações e eu tinha um portfólio que se encaixava porque a empresa precisava, sabe? E aí, obviamente, a indicação faz muita diferença também, né? Porque Aham. quando você indica alguém, você está colocando a tua mão no fogo, né? Por aquela pessoa. Sim. E tem que tomar cuidado também com indicação, né? Não, Exatamente. não é simples. Você tem que confiar muito na pessoa. Sim. Porque senão quem, É, quem se dá mal depois é você, né? Se a pessoa não for confiável, se não, a pessoa não demonstrar, né? Desde o começo, assim, uma pessoa responsável e etc. ah, sim. não tem como você ter confiança de que você vai indicar. Às vezes é legal participar de alguns challenges, fazer umas coisas assim, só para treinar essa questão de responsabilidade, né? Por exemplo, vou Exatamente. participar de um challenge. E o Sim. challenge ele tem um período ali para encerrar. Então você precisa cumprir todo aquele requisito ali para, né, você conseguir realmente participar. Então, se você vai, tenta participar, você está com tempo mais ou menos livre e ainda assim não conseguiu se organizar, aí você precisa ver o que você está fazendo de errado no seu processo, para você demonstrar confiança para as pessoas, né? O challenge é um ótimo exemplo. Ele é uma puta tarefa que você tem que fazer, na verdade, né? Porque tem o prazo, você está tentando fazer o melhor possível ali para se destacar. Você está gerenciando todo o seu trabalho, né? Você está gerenciando o tempo, você está gerenciando a parte artística, porque você tem que ter uma boa autocrítica, né? Para corrigir, melhorar, etc. É importante você estar em grupos de estudo também, né? Para pedir feedback de outras pessoas, porque eu acho que ninguém cresce sozinho e ainda tem, acho que todo mundo passa por isso. Você acha que teu trabalho tá bom e aí você mostra para outras pessoas e as pessoas te dão um outro ponto de vista completamente diferente, né? Sim, Quando a pessoa sabe dar um feedback apropriado. Então, mas o challenge é um ótimo exemplo disso, assim, pelo tempo e tudo mais. sim. É bom, você quer ir pro tema de hoje? Você quer falar mais alguma coisa? Acho que a gente pode abrir umas perguntas e aí, enquanto você muda de tela, galera, vai mandando aí umas perguntinhas. Beleza. Cadê? Tem um delay aí, demora um pouquinho para eles começarem a mandar. Tá de boa aí de compartilhar a tela? Tá tranquilo.
Os meninos aqui, o Callahan, o Vander tava aqui, comentava aqui. O Callahan, quem resiste a esse rapaz? Felipinho Hum. fez angelical. É, Verdadeira equipe de um homem só. Callahan é o meu braço direito pra tudo. Tá comigo em todas. O Celorinaldi mandou: Felipe, qual foi sua maior dificuldade no 3D? Foi software? Foi o desenho? Você sempre desenhou? Como foi o início? E pôr a mão na massa, literalmente. A maior dificuldade, cara, eu lembro que a minha maior frustração, tipo, ó, eu sempre desenhei, mas depois que eu comecei a trabalhar com design gráfico, eu meio que parei de desenhar tradicional, assim, e meio que ficou estacionado. Então, quando eu comecei a fazer 3D, obviamente o desenho ajudava, mas eu tinha uma certa noção de volume, mas não era lá essas coisas. E aí eu lembro que dois momentos que foram bem frustrantes para mim foi quando eu comecei a fazer um curso com o Tom Isaacson, que era um artista, ele foi o artista 3D modelador do Hitman, da franquia de jogos Hitman, né? Ele modelou personagem pra caramba, e aí ele casou com uma brasiliense, e ele acabou indo morar em Brasília por conta disso. E aí, o período que ele estava morando lá, ele deu um workshop lá na Seven. E aí, como eu falei no começo lá, eu era muito confortável com modelagem bem low poly, assim. E a maneira com que me ensinaram ZBrush na faculdade era que era um software para detalhamento. Então, eu fazia as coisas no Maya, modelava no Maya primeiro. E aí eu mandava para o ZBrush só para detalhar, sabe? E depois fazer bake de normal map. E no curso do Tom, ele começou, foi logo quando lançou, se eu não me engano, o Dynamesh, a feature de Dynamesh no ZBrush. E aí ele começou a ensinar aquilo e aí eu criei meio que um bloqueio na época, porque eu estava acostumado a fazer tudo no Maya, mandava o ZBrush detalhar. E quando eu tive que começar a criar do zero no ZBrush, para mim foi meio que um bloqueio, assim. Porque eu não tinha tanta habilidade, era bem cru, e, e na época tinha a ferramenta de retopologia do ZBrush, que era uma coisa manual, usando o ZSphere, que existe até hoje. E essa porcaria dessa ferramenta, ela crashava muito, ela tinha um erro que eu não podia apertar uma certa tecla lá, que ela tinha dois modos, né? Uhum. Em o modo de edição, eu podia apertar esse atalho, que era para fazer certa coisa, só que quando eu estava no modo de criação, eu não podia apertar essa tecla, que ele crashava o ZBrush, você perdia tudo. Só que era um negócio muito difícil, assim, porque você está com memória muscular, né? Então você acaba apertando meio que instintivamente e o programa fechava direto. E isso me frustrou muito na época, e aí eu peguei meio que um ranço de ZBrush, assim, sabe? Aham. Até hoje E você aí, tem esse ranço ou não? não, 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 não. E aí eu, tipo, não concluí o curso dele. Na época, foi assim que eu conheci o Bernardo, inclusive. Foi nesse curso do Tom, o Bernardo e o Nilo. Você vê, a galera Na inteira época, se conhece, né? É incrível. É um é, nicho. Todo mundo se conhece. Brasília é um ovo, né? Todo mundo. É. Cara, e na época eu lembro que eu tive que começar a fazer tudo do zero no ZBrush, porque eu tinha blocado tudo no Maya, só que eu fiz a cabeça e eu esqueci de colocar a orelha. E aí o Tom falou, não, mas é fácil, faz no ZBrush mesmo, só dá um Dynamesh e faz a orelha e tudo mais. E aí eu tinha que destruir a topologia que eu já tinha feito para fazer o Dynamesh, sabe? E aí eu lembro que o Bernardo, na época, assim, ele mega prestativo, né? Ele, não, eu te mostro aqui como fazer a orelha e tudo mais. E aí o Bernardo, tu sabe, o bicho é um monstro, né? É. Aí eu lembro que ele pegou, eu fui com ele até o computador dele. Não, é só pra fazer assim, parecia que ele tava fazendo modelando um negócio na velocidade vezes 3, sabe? Ele, Aham. não, a orelha, só fazer assim, 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 assim. Eu, Ele é, ah, ele é empolgado.
Eu fiz o, Beleza, eu fiz o obrigado. workshop dele, aí no. Acho que foi na primeira aula. Ele, aqui, aí começou a esculpir lá a cabeça do Coringa em 30 minutos, tipo, rapidão, frenética. Eu, meu Deus. É, ele é muito frenético. E aí, enfim, aí depois demorou um bom tempo, assim, para eu decidir pegar e tentar modelar do zero no ZBrush alguma coisa, sabe? E aí foi com os cursos da Digital Tutors que eu tinha falado lá, que não existe mais a plataforma, mas eu peguei um curso lá bem básico, assim, e se você entrar no meu Facebook e fuçar as coisas antigas lá, você consegue ver que é um bicho todo de pedra. Ele foi o primeiro modelo que eu fiz do zero no ZBrush, assim. Ele é bem tosco e eu meio que faço questão de deixar no Facebook lá, meio que pra eu me lembrar o quão merda eu já fui. Que isso, cara. É porque todo mundo passa por isso, cara. Não tem milagre. Aham. Hoje em dia é muito mais acessível as coisas para todo mundo e tal, né? Mas todo mundo vai passar por um período que assim, você se sente bem, né, fazendo e tal, mas conforme você evolui, você vê que seus trabalhos de 2, 3, 4, 5 anos atrás são muito mais fracos. Sim. E aí depois um outro negócio que foi muito difícil para mim foi no curso do Gilberto, que foi para fazer o rosto da personagem, que foi bem frustrante assim. Não foi uma barreira grande para mim assim. O Callahan tava a gente fazia muito hangout, né, na época. E aí teve um dia lá que eu mandei o modelo para pro Giba dar feedback. Aí ele deu feedback, ficou legal, só que assim, ele fez um negócio que fugia um pouco do concept. Eu queria fazer um rostinho mais parecido com o concept. Mas o que ele queria mostrar era, tipo assim, proporção facial e tudo mais, né? E aí eu fui fazendo, 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 e eu só fui piorando o rosto, sabe? E aí eu lembro que foi um momento assim que eu fiquei putaço, eu tive que fechar tudo, passar um tempo fora do computador. E aí, quando eu voltei pro computador, em vez de eu tentar continuar a modificar aquele rosto, eu resolvi começar um rosto do zero, sabe? Uhum. E, e aí, eu com uma cabeça nova, tipo assim, novos olhos, eu fiz algo melhor. Hoje, eu ainda acho aquele rosto horrível, mas eu lembro que na época foi um grande desafio, assim, que me deixou bem, bem frustrado, sabe? Aham. O mais importante é você continuar tentando, né? Não deixar se abalar tanto por assim. Não tem como não se abalar, mas assim, não deixar aquilo te vencer, né? Sim, com certeza. O... Galera, vocês têm mais alguma perguntinha antes da gente entrar no tema? Que agora vamos entrar no tema da textura e do render. Você conseguiu abrir aí os arquivos certinho no computador? Ah, eu tava falando aqui, nem. Não, relaxa. Não tem problema não. É até porque na hora que você tava abrindo eu já mandei a pergunta. Aí já tem outra pergunta. Você sabe se o mercado europeu também está aquecido como o canadense? Estou na dúvida entre esses dois lugares para uma possível aplicação para intercâmbio. Cara, eu acredito que sim, porque primeiro que tem bastante estúdio na Europa, né? E na Europa, sei lá, você pega. Tem muito estúdio, muito país naquela região, né? Então, eu tenho amigos que estão trabalhando lá, tenho amigos que trabalham lá com animação, com modelagem, programador, tudo na área de jogos e tudo em empresa diferente, né? Então, tem o Bona, que trabalha na Guerrilla, que fica na Holanda. Tem o Lucas, um grande amigo meu que está na Espanha agora. Ele morou um bom tempo na. Puta, esqueci o país agora. Ah, mas enfim, mas com certeza tem, assim. Aí é mais questão de preferência, né? Tem um Ou de site. oportunidade. É, tem um Você... site que eu acho que eu encontrei no servidor do Glauco. Não sei se você sabe. Não é um site, é um docs.
Hum, que tem emprego em vários lugares do mundo. Você já viu esse link? hum, eu uso o Glassdoor, mas o Glassdoor você acaba procurando meio que localizado ainda, né? Você tem que procurar pegar uma cidade, tem o Indeed também. Você pode procurar por cidade ou por país, né? Mas acho que é mais local, assim. Eu não sei se você procurar o mundo inteiro, se ele vai te. Se ele vai Qual que é o mostrar. site? Não, eu acho que é no. É tipo um link de uma. Como é que é o nome? Planilha. Ah, depois eu Tá. vou abrir aqui. É porque tá no Discord, aí se eu abrir agora vai desconfigurar. Mas depois eu mando pra vocês, galera, lá no servidor. Sim, depois eu vou mandar lá, Rafael. Aí eu te mando também, Felipe. Eu É. encontrei Se ele no. tem. Oi? Ah, pode falar. Não, eu Pode encontrei falar. no servidor do Glauco. De primeiro dia que eu entrei, tinha lá, eu, caramba, que legal. Aí tem, tipo, links de vários lugares assim do mundo. Pô, Bem isso é legal. massa. E é o pessoal que vai alimentando a planilha, né? Sim. Isso é bem legal. É, tipo assim, se você tem a opção de escolher para onde você vai fazer intercâmbio, eu acho que é mais questão de preferência mesmo, mas tanto a Europa quanto o Norte América, né, Estados Unidos, Canadá, acho que tem oportunidades em igual, assim. Vale, o que conta mais é a tua preferência. Se você vai fazer intercâmbio, né, para estudar. Agora, se for aplicar para vaga, não sei. Você pode ser bem seletivo, mas se você tiver aberto a ir para qualquer lugar, melhor, né? O Vander perguntou. Peraí, antes deixa eu só falar. Olavieiras, qual é a plataforma que a Roche falou? Depois eu vou mandar lá no servidor, tá bom? A plataforma que eu falei. Felipe, o domínio do inglês é um fator muito determinante para uma contratação no Canadá? Ah, sim, mas você não precisa ser nenhum gênio do inglês, assim. Eu tem colega de trabalho meu brasileiro lá que, assim, hum, ele fala inglês o suficiente para se comunicar, ele não tem um inglês perfeito, ele fala gramaticamente, ele fala bastante coisa errada em inglês, mas ele fala o suficiente para o pessoal entender, sabe? Então, conjugação de verbos, essas coisas assim, tipo, não é uma coisa mega importante. O importante é você conseguir se comunicar. Se você conseguir se comunicar o suficiente na entrevista para o pessoal te entender, já é o suficiente, sabe? E aí tem alguns tipos de processo, né? No meu caso, eu vim como contratado para uma vaga de especialista, né? Tem diferentes tipos de visto, e aí um dos vistos que a empresa pode aplicar é para trazer alguém de. Aqui tem as categorias de skilled work, né? São trabalhos que só podem ser feitos por pessoa com uma certa formação ou com uma certa experiência profissional. E como o meu tipo de visto era para esse tipo específico de função, ele não exigia que eu precisasse fazer um teste de inglês, por exemplo. Mas se você vai vir para fazer um intercâmbio, eu conheci muita gente aqui que veio para estudar, e quando você está estudando aqui, você tem direito a trabalhar 20 horas por semana, né? E depois que acaba o teu curso, você pode aplicar para um visto de trabalho. Ou você vem, por exemplo, vamos supor, eu podia vir eu e a Gabi podia vir com um visto de estudo, e eu, por ser marido dela, automaticamente eu ganhava um visto de trabalho. Então tem muita gente que vem nessas condições. Esse meu colega lá, ele veio assim. A, a esposa dele está estudando aqui e por ela estar estudando, ele ganhou o visto de trabalho. Só Bem que legal. nesse caso, tanto para estudar quanto para aplicar direto para uma vaga de trabalho de lá, ou se você não vir com um visto de especialista, você vai precisar fazer um teste de inglês que é exigido pelo governo canadense, que no caso é o IELTS. Aham.
Essa parte de visto é bem complicada mesmo. Tem que pesquisar bastante. Eu mesma, quem mais pesquisa aqui em casa é o Djaime, né? E Ele ficou aqui um tempo, inclusive. ele ficou 2 meses aí, não foi? Acho que foi. Conheceu vocês. É. Ó, tem mais uma E, pergunta aqui. Gostaria de saber se você tem alguma formação de nível superior e se você acha isso importante para conseguir um cargo fora do Brasil. não, eu não tenho formação superior, porque eu abandonei a faculdade. Eu abandonei faltando 2 semestres. E é importante e não é a, o curso superior. O curso superior, ele conta, sim, ele conta pontos, né? Porque quando você vai aplicar para o visto, ou quando a empresa vai aplicar por você, você tem pontuações, né? Por exemplo, se você tem ensino médio completo, é uma pontuação. Ensino superior é outra pontuação. Ensino pós-graduação vai adicionando pontos, né? A tua idade impacta, te dá pontos. Tua experiência profissional te dá pontos. Então vai somando todas essas coisas. Então quanto mais você tiver no teu currículo, melhor. No meu caso, se você não tiver ensino superior, você pode usar experiência profissional para compensar. E aí o que é calculado é 2 anos de experiência profissional para cada ano de faculdade. Então, se a tua área, a média de cursos leva 3 anos para ser completo, digamos assim, 2 anos, sei lá, você teria que ter 4, 6 anos de experiência de trabalho para compensar isso, sabe? Porque eles sempre vão dar experiência, primeiro, preferência para cá, para quem já é daqui, porque para uma empresa contratar de fora, ó, vou contar um esquema que acontece muito grande que eu aprendi chegando aqui. Sabe essas vagas que você entra lá no ArtStation, na Blizzard, por exemplo? E eu imagino que nos Estados Unidos é a mesma coisa que aqui, tá? Então, mas você entra no ArtStation e tem vaga lá da EA ou da Blizzard. E tá uma vaga de concept art, vamos supor, já tem 6, 7, 8 meses e não preencheu, sabe? Aí você fica pensando, pô, mas como é que não preenche uma vaga dessa? Deve ter 1 milhão de gente que manda. Boa parte dessas vagas que estão há muito tempo aberto, a empresa ela abre a vaga, mesmo ela não precisando de ninguém, e ela deixa em aberto. E ela não vai se importar em contratar ninguém naquele período. Por quê? Porque quando eles vão contratar alguém que é de fora, o próprio governo, pelo menos aqui no Canadá, eles exigem que aquela vaga ela esteja aberta há pelo menos um mês e que tenha prova que você recebeu candidatos o suficiente e não achou nenhuma altura dentro do país e por isso você precisa trazer alguém de fora. Porque o governo meio que prioriza dar emprego para as pessoas que são daqui, né? Ou que já estão aqui. Então, essa é meio que a maneira que as empresas fazem para trazer a galera de fora. Assim, eles deixam a vaga aberta por um bom tempo e aí, quando a hora que eles quiserem contratar de fato, eles já têm tudo isso disponível para eles. E já tem uma galera também meio que selecionada É, também para chamar de sim, fora, né? sim. Ah, a Giovana ela tinha mandado uma pergunta, né, se eles aceitam o exame de francês, mas o DGM respondeu que aceita, só que é outra prova. Aí o Phil Vox perguntou qualquer ensino superior conta? Oi? Qualquer ensino superior? Até onde eu sei, sim. Você tendo comprovação, você eles pedem que você faça uma tradução juramentada, né, de todos os seus documentos. Então, você tendo os comprovantes tudo certinho, eu acho que sim. Acho que qualquer graduação. E quanto ao teste de francês, tem que ser outro teste. E mesmo você vindo para Vancouver, por exemplo, que não fala francês, ele adiciona um pouco mais de pontos Sim. a,
enfim, a tua aplicação. O Dejama tá falando aqui que o curso ele precisa ser reconhecido pelo MEC. Ah, sim, É, esse é um curso pelo menos reconhecido pelo MEC. é. Mas assim, não, eu acho que tirando isso, eu acho que pode ser qualquer faculdade e tudo mais. Não tem. E obviamente, se você tiver o curso superior mais experiência profissional, melhor ainda.